Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lucas 19, versículo 41. Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão, te de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amém? Eu quero falar hoje sobre a iminente, a breve, a certa, a iminente batalha de Deus contra os homens. Nós temos na Bíblia esta profecia, às vezes passa desapercebido, parece que isso nunca vai ser possível, mas eu quero falar hoje sobre essa batalha de Deus contra os homens. Nós, pregadores, mensageiros, a gente ocupa o tempo todo falando de Deus salvando. E é esta a mensagem que nós temos que pregar, Deus salvando a humanidade. E como Salvador, Ele tem esse amor que nós acabamos de cantar, incondicional. Mas a mesma Bíblia que fala de Deus salvando os homens, fala de, num outro tempo, Deus destruindo os homens. A batalha em que o próprio Deus vai destruir os homens que rejeitaram a sua salvação. Enquanto Deus está salvando, Deus tem sofrido duros golpes da humanidade. Ainda hoje se mata cristão. Moçambique, por exemplo, eles estão queimando cristãos aos montes. Onde eles são encontrados reunidos, eles são incendiados. Na outra região de onde está o nosso missionário. Tem recebido fotos horríveis de dezenas de corpos carbonizados, pessoas que foram encontradas orando. Em outras partes do mundo também, os servos de Deus estão sendo destruídos, Deus está sendo duramente rejeitado. Enfim, são golpes, são ataques, são enfrentamentos dos homens contra Deus. E Deus serenamente continua amando, perdoando, salvando incondicionalmente, como acabamos de cantar. Mas chegará o tempo em que Deus não vai mais salvar, Ele vai destruir. O texto que nós lemos hoje, que Jesus chora sobre Jerusalém, eu quero, na verdade, começar citando ele desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é no versículo 28. Lucas 19, 28. E diz assim, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Dito isto o quê? É só a gente ler o 19, 27. 19, 27 foi quando nós pregamos aqui domingo, que Jesus falou da parábola das minas, e ele disse que ele vai destruir as pessoas que não quiseram que ele reinasse sobre elas. Olha, está aí o 19, 27. Ó. Quando, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. É uma parábola que Jesus ensinou, falando a triste sorte daqueles que rejeitaram o seu governo. O triste fim deles, que não aceitaram que Jesus reinasse sobre eles. Eles serão destruídos. Na entrada triunfal, então, dito isto, depois que Jesus disse a parábola, depois que ele disse que ele vai destruir, aí ele prosseguia subindo para Jerusalém. Por que subindo? Porque Jerusalém, ele está em Jericó, Jerusalém está a 3.500 pés acima de Jericó, 1.066 metros, por isso ele está subindo para Jerusalém.
Quando ele está subindo para Jerusalém, o texto aqui fala que se trata de uma entrada triunfal. Ele vai inaugurar o reino dos céus. Então é aquela passagem conhecida que Jesus manda 2 dos seus discípulos ir na frente dele, e ele diz assim, olha, em tal lugar assim vocês vão encontrar um jumentinho, que nunca ninguém montou, desamarre ele, está amarrado, traz ele para mim, e se na hora que vocês estiverem soltando, o dono chegar e perguntar, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão soltando o jumentinho? Diga para ele que o Senhor precisa dele, ele necessita dele, ele vai devolver, e ele vai deixar. Tudo isso foi acontecendo. Mas é importante a gente notar que a palavra triunfal, ela era usada no Império Romano para os generais, quando eles iam de batalhas, que eles tinham um grande triunfo. Ela era honrosa, pomposa, solene, triunfal, majestosa. Os generais voltavam com toda a sua guarda, com os seus cavalos, ostentando as suas armaduras, trazendo os seus presos arrastados, mutilados, feridos. E entrava pelas ruas das cidades, né, onde eles reinavam, e havia muito esplendor, muito júbilo e muita festa. Daí vem o nome triunfal, triunfo, vitória. A entrada triunfal de Jesus, Jesus ele não é general, ele é Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o Criador. Mas ele pede para buscar um jumentinho. Ele está cumprindo o que está em Zacarias 9:9. Lá em Zacarias 9:9, há uma mensagem do profeta para Israel dizendo, olha, quando você vê isso, alegra-te, ó filha de Sião. Exulta, filha de Jerusalém. Aí vem o teu rei. Ele é justo, ele é humilde, ele é salvador, ele é rei. Veja que Zacarias está profetizando e faz uma alusão aos 4 evangelhos. Mateus é o evangelho do rei. Quando fala que ele é rei, é Mateus. Quando fala que ele é justo, é Lucas, que é o filho do homem. Quando fala que ele é humilde, é Marcos, que ele é o servo. E quando fala que ele é salvador, é o evangelho de João. Então o profeta Zacarias, ele já foi usado por Deus para dizer, olha, filha de Sião, exulta. Se alegre. E agora, queridos, nós temos aqui em Lucas 19:31, o Senhor, cumprindo essa profecia, ele manda chamar um jumentinho. É 19:31. Depois, no 35, ele recebe vestes das pessoas que estavam ali por perto para forrar o jumentinho, para ele montar. As pessoas dão suas roupas. A entrada triunfal, ele é Deus, ele é o Criador, mas ele não tem um jumentinho. Ele não tem um cavalo de guerra. Ele vai ter em Apocalipse 19. Quando ele vem como conquistador, aqui ele está como salvador. Ele não tem um jumentinho, ele não tem vestes para colocar sobre ele. Eles estendiam suas vestes no caminho por onde o jumentinho ia passar. Jesus não tem esses recursos aqui na terra. Ele falou, não, pede, o dono vai liberar. E Marcos 11:1 diz que eles conseguiram ramos das árvores, palmeiras. E Jesus vai entrando triunfalmente sobre Jerusalém. Está se cumprindo Zacarias 9:9. Vem aí o teu rei, ele é o teu salvador, ele é justo, ele é Deus, ele é o prometido. Tudo numa única profecia. É Jesus na sua primeira vinda. Na segunda vinda, Jesus, em Apocalipse 19, ele não vem dessa forma. Ele vem num cavalo de guerra, ele vem poderoso, ele vem para destruir toda e qualquer oposição. Ele é visto com cetro de ferro, com poder e autoridade. Os governos fugirão de medo do fulgor da sua presença.
Então, queridos, quando eles estavam subindo na sua entrada triunfal, quando se aproximou do Monte das Oliveiras, que é bem no topo, e dali do Monte das Oliveiras, Jerusalém pode ser vista no seu resplendor. O templo aparecia suntuosamente, o templo ainda estava lá. É ano 33, ele vai ser destruído no ano 70. E Jerusalém inteira, magnífica, uma das maravilhas daquela região, ela aparece inteira. E quando eles estavam subindo, que eles chegam no topo do Monte das Oliveiras, os discípulos que acompanhavam Jesus começam a louvar em alta voz de júbilo, jubilosamente, por todos os milagres que eles tinham feito. Inclusive Lázaro, que Jesus ressuscitara, estava com eles, por tudo aquilo que Deus havia feito. E eles começam a cantar que Jesus é o Rei que vem em nome do Senhor, e paz na terra, e glória a Deus nas maiores alturas. Eles estão cantando o Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros, casa do Senhor. Versículo 29, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Preste bem atenção, é uma entrada triunfal, Ele é Deus. Ele não tem um jumentinho. Ele não tem roupa para colocar em cima, ele não tem roupa para pôr no chão. Ele não tem um exército bem treinado, ele não vem trazendo prisioneiros. Está totalmente fora do costume da época. Mas está no centro da revelação de Deus. A entrada triunfal na época, ela era pomposa, com festa, e tinha que ter grande vitória. Ninguém ali viu grande vitória sobre um grande exército. Tem um punhado de discípulos, um grupo, o grupo de Jesus ainda é pequeno. Nos milagres tinha multidões, mas seguindo ele para aprender, o grupo é pequeno. Mas esse grupo pequeno receberam do Espírito Santo uma revelação de que Ele é o Rei, Ele é justo, Ele é humilde, Ele é santo, Ele é Deus, Ele está entre nós, Ele é o Emanuel, Ele é o prometido. E eles começam a explodir em alta voz. Em alta voz. Bendito o Rei está no jumentinho. Hosanas, isso só a Deus poderia ser dito. Ele é Deus, Deus está no jumentinho. Esse povo está louco? Ou alguma coisa Deus falou para eles? Não, eles não estão loucos, eles estão cantando o Salmo 26. Os religiosos, os fariseus, no versículo 39, pede para Jesus, fala para eles pararem. Estão berrando que é Deus, que é justo, Ele é o Senhor, glória a Deus nas maiores alturas, Ele é o Rei. E Jesus faz uma revelação bombástica, diz assim, eles não podem calar a boca, se eles calarem as pedras clamam. Isso equivale a Jesus dizer, os poderes que sustentam o universo têm a ver com eles. Você sabe por que Deus não destruiu tudo que criou quando o homem pecou? Por amor aos escolhidos que seriam salvos. E os escolhidos são esses daí, que louvam a Deus. Sabe por que tudo aqui ainda existe, não chegou à destruição da humanidade, da terra, e tudo ser destruído e refeito? Por causa deles. Eles não podem parar. Eu não consigo explicar com minhas palavras esta ligação que existe do mundo vivo com o mundo material. Mas a Bíblia fala que a natureza, por causa do pecado do homem, ela geme aguardando a sua restauração. Como é que a natureza geme? Seriam os maremotos, os tsunamis, os terremotos, a convulsão do clima? Alguma ligação tem, porque Jesus, na sua humanidade, falou com o vento, para, e ele parou. Ele falou para o mar, acalma, e ele acalmou. Vento ouve. Mar obedece. Eles obedeceram, eles ouviram. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, houve trevas, o sol se escondeu. A terra tremeu. Sepulcros foram abertos.
Por quê? Porque o Criador estava sendo ferido, o Criador de tudo que existe. E a gente não entende a profundidade dessa revelação, mas Jesus falou, eles não podem escalar não, eles não podem parar, deixa eles. Isso daí que eles estão fazendo, louvando a Deus, se alegrando na presença de Deus, isso daí tem a ver com os poderes que sustentam esse mundo. Se eles pararem, as pedras vão clamar. Como que elas clamam? Eu sei esses textos que eu acabei de falar para os irmãos. Mas, queridos, daí para frente, quando Jesus falou que eles não podem se calarem, 41, quando Elias chegando, vendo a cidade, ele chorou. E Jesus disse, se você conheceras por ti mesma ao que pertence a tua paz, Jerusalém estava em paz. Ele falou, se você soubesse, Jerusalém, quanto custa essa paz que você está vivendo, mas você não consegue ver isso agora. Isso para você está no escuro. Nós sabemos que esse escuro era por negligência, era por decisão, era por rejeição à luz. Jesus havia dito, eu sou a luz. Jesus havia dito, eu sou o Senhor, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Mas eles rejeitaram Jesus, então por decisão, por rejeição, por opção, eles estavam no escuro. E Jesus olha para Jerusalém e chora. O termo usado no original grego para o choro de Jesus é caio com K, que quer dizer pranto em voz alta. Jesus chora em voz alta na frente dos discípulos. Não é o mesmo que dacru, que é choro em silencioso, que é o termo usado quando Jesus chorou que viu Lázaro sepultado. Lá o original usado é dacru, quer dizer, choro silencioso, com lágrimas, mas em silêncio. Aqui não, é caio, é pranto. Do cume do monte ele vê Jerusalém, aquela vista gloriosa, e chora em voz alta, as lágrimas. Por que Jesus chora? Ele está falando. Ele é Deus, ele é onisciente, e ele está vendo Jerusalém no ano 70. Ele está no ano 33, ele está vendo Jerusalém no ano 70, 37 anos depois. Ele falou, se você soubesse o que vem aí. Ele está vendo 1 milhão de judeus mortos. Ele está vendo milhares de crianças mortas. Ele está se referindo a centenas de mulheres grávidas morrendo de fome, seus bebês e elas também. Porque no ano 70, o general Tito, comandando a 10ª Legião Romana, ele sitiou Jerusalém. Fez um muro de pedras em volta de Jerusalém, colocou lá seu exército e ninguém entrava e ninguém saía. Jesus já havia dito aos discípulos, quando vocês verem Jerusalém sitiada, fuja. Ele falou, não entre em casa para pegar nada. Se você tiver roupa, alguma coisa, se estiver no telhado, você viu Jerusalém sendo sitiada, fuja, não entra. Quem entrar lá não vai sair mais. Os historiadores dizem que 1 milhão de judeus morreram. E Jesus, em lágrimas, diz assim, se você soubesse o custo da tua paz, os golpes que Deus tem recebido, a afronta, como é que Deus tem sofrido para te sustentar até aqui. Você não sabe a tua paz, o quanto que ela vale. Mas isso vai acabar. Ele falou, dias virão sobre ti. E é a continuação do texto que nós já lemos. Que eles te cercarão de trincheiras, de todos os lados te apertarão, arrasarão você e teus filhos dentro de ti. Sabe por quê? Porque você não reconheceu a tua oportunidade na tua visitação. Então, queridos, 37 anos depois, se cumpriu essa profecia de Jesus, pelo qual ela chorou. Hoje, quando a gente vê imagens de pessoas mortas em tragédias, isso nos comove. Dubai é um pequeno país com
3.137.000 habitantes no último censo. O Brasil tem 209 milhões. Nós somos a quinta nação mais populosa do mundo. Perdemos para a China, para a Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil. Apesar de um país novo, 209 milhões de habitantes. Estados Unidos, 325 milhões de habitantes. A China, 1.413 milhões de pessoas. Crianças no mundo hoje, 1.082 milhões de crianças. Você sabe o que é 1.082 milhões de crianças? É a população mundial de crianças. 28% da população do mundo. Cristãos no mundo hoje, 2,3 bilhões, considerando católicos, protestantes e ortodoxos. Aqueles que se dizem cristãos. Jesus, na parábola das 10 virgens, falou, olha, 50% desses daí fica. São nominais. São cristãos não segundo a vontade de Deus. Metade. São loucos. Se dizem cristãos, sabem do noivo, mas não têm o Espírito Santo na sua vida. Então é muita gente. 123 milhões de pessoas no Brasil se disseram católicos e 42,3 milhões protestantes. Quando Jesus olhou para Jerusalém, Jerusalém era uma das maravilhas daquele mundo ali, na época de Jesus. Hoje nós olhamos para esses países que eu acabei de falar, para prédios como esse, ostentação, investimentos, enquanto alguém vai pagar 30 milhões de dólares por um apartamento, nós temos milhares e milhares de crianças morrendo de fome. Enquanto nós temos guerras que custam bilhões, nós não temos recursos para dar remédio, comida para milhões de pessoas que morrem de fome. E o texto nos leva a ver como Jesus olhou e falou, daqui a pouquinho eu estou vendo o fim disso daí, ele chorou. Esses milhões de pessoas morrerão todos na vinda de Jesus de uma vez. Milhões e milhões, bilhões e bilhões de crianças, de homens, mulheres, velhos. Por quê? Porque eles não souberam reconhecer o tempo da sua visitação. Deus nos visitou com o Salvador, quando nasceu de Maria, e há 2000 anos é o tempo da nossa visitação. Templos abertos, Bíblias, chamado do Salvador, perdão incondicional, amor incondicional, sem punição, sem culpa. O Salvador está chamando, o Salvador está amando. Vem, vem, é o Evangelho, é as boas novas. Mas, cadê esse grupo que, na humildade do reino dos céus, louva a Deus jubilosamente? Cadê eles? Por que são tão poucos? Eles não acreditam na exultação do reino. Este reino que começou no jumentinho é o único reino que subsistirá. Ele é do céu. Os outros sucumbirão, eles morrerão, eles perderão, eles serão destruídos. Este é o reino do Rei Jesus. Nós precisamos fazer parte desse pequeno grupo que foi chamado pelo Espírito, dizendo, ó filha de Sião, louve ao teu Senhor, exalte, com grande júbilo, é o tempo da tua visitação. Mas parece que a maioria dos chamados cristãos hoje, eles estão encantados com as coisas do mundo, com esses progressos, com essa ostentação. Isso virou sonho de consumo de tudo. O sonho de esperar o reino de Deus, que é o reino que não tem fim, com sua grandeza, com sua glória, foi roubado por este mundo encantador.
E desapareceu, está um número muito pequeno, aqueles que ainda louvam a Deus com grande júbilo. Que são esses a causa da destruição não ter acontecido. Foi o que Jesus disse, eles não podem calar. Se eles calarem, tudo será destruído. Jesus deixou isso claro quando diz, vós sois a luz do mundo. O dia que vocês saírem, isso aqui vira trevas. Vós sois o sal da terra. O dia que vocês saírem, isso aqui apodrece de vez. Quem é esse vós? Este povo que louva a Deus, os escolhidos, pelos quais Deus sustenta os poderes do universo e nos chama a exultar no tempo da nossa visitação, para não chorarmos no tempo da indignação. É verdade que se Deus será por nós, quem será contra nós? Mas e quando Deus não será por nós? Quem será por nós? Quem pode nos livrar? Então, queridos, este reino do céu, ele está no apagar das luzes. Ele está no tempo final. Aqui ele estava iniciando. O início triunfal de Jesus era um triunfal, e só era triunfal na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, que tinha conexão com Deus, com as profecias, intimidade. Eles não conseguiam se encantar com o mundo romano, nem com o progresso da época, nem com o templo. Jesus já havia dito, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jeremias 26, 18 já havia profetizado que no lugar do templo a terra seria arada. E quando você ara uma terra, não fica uma única pedra em cima da outra, não tem dois tijolos juntos. Jeremias e Miqueias já haviam profetizado que ali onde estava o lindo templo dos religiosos, a terra seria arada e ali cresceria mato. E o povo de Deus está sendo guiado num reino de esperança, num reino de fé, aonde as pessoas que estão de fora olham para eles e falam, cala a boca, você está atrapalhando a vida aqui. Vocês não veem que vocês estão descontextualizados? Um rei num jumentinho, com roupas e com folhagem. A entrada triunfal é para generais romanos, fortes, guerreiros, cheios de sangue, mostrando sua força, mostrando o apogeu do Império Romano. E agora vocês ficam aí com a mesma coisa agora. Olha o mundo desfilando os seus projetos. Olha o mundo desfilando os seus troféus. Olha a própria igreja embalando nessa onda do mundo de entender que Deus tem essa glória. Se Deus tem essa glória para nós, por que nós não vemos isso em Jesus? Quem prometeu essas coisas para os homens foi o diabo. Ele que disse, o mundo é meu, está interessante, eu dou para quem me adorar. Os adoradores hoje estão dizendo que é Deus que faz isso. Jesus não disse isso, ele disse que Deus está se relacionando com os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, e a igreja de Jesus ela está bem descontextualizada do mundo, como sempre esteve. Jesus havia dito, o mundo nunca mais me verá, o mundo não saberá nada de mim, vós, porém, me vereis. É com tristeza que a gente tem que assinalar para a nossa própria vida que nós não estamos encontrando mais motivo para nos alegrar em Deus. Está desaparecendo o júbilo do nosso coração, o contentamento, a alegria, a felicidade. Por quê? Porque nós somos do reino do Rei dos céus. E embora que nesse mundo a gente seja insignificante para o mundo, isso não importa. Nós não estamos a fim de mundo mesmo. Nós morremos para o mundo, nós não somos do mundo. Mas existe um cristianismo moderno que se deprime quando ele não consegue navegar no topo da crista do mundo. Jesus não estava triste dizendo, poxa, não tenho um jumentinho. Outro dia ele foi pregar na praia, ele não tinha um barquinho, ele pegou os pescadores que estavam lavando as redes e falou, vocês me emprestam o barquinho para mim subir em cima dele para pregar o evangelho?
Jesus tinha uma mensagem do céu, mas não tinha um barquinho. Os pescadores eram Pedro e João, mas não era Pedro e João ainda. Até então eles eram anônimos. Foi depois que eles emprestaram o barquinho para Jesus, que ele falou assim, agora vai para o meio do mar e lança a rede de novo. E tiveram a primeira experiência com Deus de uma pesca milagrosa. Queridos, o tempo em que nós vivemos é tempo em que os acontecimentos falam. Comportamento das pessoas em relação a Deus falam, gritam, dizendo, olha, está chegando o tempo do rei de Apocalipse 19 chegar. O rei de Lucas 19 já está como Salvador, salvando o homem incondicionalmente, recebendo todo tipo de afronta há 2000 anos. E está chegando o tempo daqueles que não entenderam o tempo da sua visitação, conhecerem o tempo da sua indignação. Foi isso que ele disse antes de orar para Jerusalém, aqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles, serão destruídos. Porque agora terra e céu será uma única grei, e quem não quis Deus não pode ficar, quem não quis Deus não pode ficar onde Deus está. Quem rejeitou tão grande amor, quem rejeitou tão grande perdão, quem rejeitou tão grande sacrifício, quem rejeitou tão grande e longo plano de salvação. Jesus está dizendo, você sabe quanto custou a tua paz? Você tem ideia do custo da tua paz? A que pertence, a que é devido? Isso está no escuro para você, né? Um dia você vai ver de uma forma diferente. Quando ela não existir mais, chegar o tempo da indignação. Queridos, eu quero encerrar dizendo, 37 anos depois aconteceu. Eu não sei se nós temos mais 37 anos. Mas daqui a pouco alguém vai vir às grandes capitais do mundo. O badalado mundo, o pujante mundo, o maravilhoso e desejado mundo sucumbir aos milhares. Quão triste não será ver bilhões e bilhões de pessoas morrendo. De onde virá o ataque? Dos céus. Apocalipse 5 para frente você vê na abertura dos selos, no toque das trombetas e no derramamento das taças. É Jesus cumprindo isso que ele acabou de dizer aqui. Eu vou destruí-los porque eles não quiseram que eu reinasse sobre eles. Igual ele fez na época de Noé. Ele falou, vou destruir o homem que criei. E destruiu mesmo. Não são textos muito lidos, porque eles assustam, porém eles estão para se cumprir. Nós precisamos fazer parte deste grupo que não está sintonizado com Deus via mundo, mas via palavra. Não foi no templo que aquele grupo de pessoas recebeu de Deus a revelação para em alto júbilo louvar e dizer, Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é justo, vamos exaltar, é o tempo da nossa visitação. E Jesus disse a respeito deles, são eles, tem a ver com eles, os poderes que sustentam a terra. Eles não podem acabar. Eles são nós, que estamos aqui, que não estamos surfando nessa onda do mundo, viajando nessa informação da religião oficial, mas que temos que buscar na palavra de Deus o tempo da nossa visitação. Ele vai passar. Isso não pode estar no escuro para nós, oculto aos nossos olhos, o que é devido à nossa paz. Então tem gente, por exemplo, rompendo com Deus, porque ele está frustrado com Deus, porque ele não aceita essa vida de humildade, de simplicidade. Ele sabe que o mundo oferece muito mais. Foi o que o diabo fez para Adão, foi o que o diabo fez para Jesus. Mas as nossas riquezas e as glórias que nós teremos, elas não são para esse tempo. Aqui nós temos de Deus aquilo que Deus tem para nós. E agradecemos por isso, sabemos que Deus sempre terá o suficiente, porque Ele é o nosso grande provedor. Mas nós sabemos que daqui a pouquinho, quando chegar o tempo da sua indignação, só de pensar nisso dá para entender por que Jesus chorou.
Eu fico imaginando 1,82 bilhão de crianças desaparecendo num único dia. Você pode imaginar a quantidade de dor que isso vai gerar? Não sei quantos cristãos tem no mundo. 2,3 bilhões entre os nominais, mas quando desaparecer os milhares e milhares de salvos, quando desaparecerem as crianças, quando o Senhor falar assim, ó, dias virão sobre ti, isso virá sobre todos da terra. Parece que o que Jesus estava dizendo não ia se cumprir nunca. 37 anos depois, Israel foi arrasado. E Israel era povo de Deus. Porque tem gente que pensa assim, não, nós somos povo de Deus. Israel também era. Mas como povo de Deus, eles não entenderam o quanto Deus estava sendo misericordioso e compassivo com eles. E nós, gentios, já estamos de posse das bênçãos de Israel há 2000 anos. E, infelizmente, muitas pessoas se esqueceram de encontrar dentro deles, na luz do Evangelho, motivos para servirem e adorarem ao Rei jubilosamente, por serem filhos deste reino eterno e para sempre. Estão aí encantados com este mundo de Lúcifer, com os seus projetos e proezas, com as suas criações. Passará o tempo da nossa visitação. E quando ele passar, a iminente batalha, chamo de iminente porque ela é certa e breve. Batalha de Deus contra os homens não terão a menor chance. A gente sabe o final dessa batalha quando você lê Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo 17. Você vê ali a guerra da indignação de Deus contra os moradores da terra. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Eu creio que Deus nos reúne para abrir os nossos olhos em tempo oportuno, para nós buscarmos mais ao Senhor, para nós não deixarmos apagar o fervor, a alegria, o júbilo, a esperança viva, a certeza do cumprimento de suas promessas. Nós somos o povo que tem motivo para viver feliz. Fomos perdoados, fomos amados, fomos incluídos, fomos sonhados, fomos desejados, fomos salvos. A pergunta é: por que não nos alegramos? Porque o mundo, com as suas ocupações, tem roubado a alegria do Senhor do nosso coração. Nós precisamos voltar a nos alegrar continuamente na presença do Senhor. Palavra de Jesus: vocês não podem parar, eles não podem se calar. Esse cântico, essa alegria, essa comunhão move os céus. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este momento de meditação na Tua Palavra. Nós recebemos ela como Tua Palavra para a nossa vida. Queremos, ó Deus, transformar isso em vida prática. Queremos Te pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo opere em nós esta alegria, este gozo, esta certeza, essa esperança. Isso não seja falso, nem cerimonial, nem práticas decoradas, mas que seja uma experiência verdadeira de um povo que é guiado pelo Teu Espírito Santo, que revela as coisas eternas, as coisas duradouras, as coisas que importam. Longe, ó Deus, dos conceitos puramente humanos e religiosos, de um povo, ó Deus, que encontra na sua pessoa, no seu plano, na sua promessa, na sua aceitação,
a verdadeira alegria para viver, a verdadeira alegria para sonhar, a alegria que nos movimenta, que faz a nossa vida ser uma vida abundante. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que este alimento que vem do céu, este alimento que vem dos lábios do teu santo Filho Jesus, ó Deus, eles encontrem lugar no nosso coração e produz aquilo que lhe apraz. Ele venha produzir em nós aquilo que o Senhor quer fazer no meio do teu povo na face da terra. Que possamos valorizar, ó Deus, cada dia do tempo da nossa visitação. Que possamos, ó Deus, valorizar cada dia do tempo das nossas oportunidades. Tira, ó Deus, do nosso coração, dos nossos lábios, o lamento, a reclamação, a tristeza. Nós não temos motivos para isso, ó Deus. Fomos muito amados, fomos muito salvos, muito desejados. O teu gozo, a tua alegria não pode, ó Deus, jamais desaparecer dos nossos lábios e do nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, em meio às aflições da vida, vivermos as alegrias do teu reino. Que o teu contentamento, ó Deus, reine abundantemente na vida de todos os teus filhos que estão aqui neste momento. Eu te peço, Pai, se tem aqui alguém doente, triste, abatido, enfraquecido, na tua presença, ó Deus, nós temos vigor, nós temos cura, nós temos proteção. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, cura esta vida, levanta esta vida, fortalece ela. Se tem aqui alguém, ó Deus, sendo atacado pelo inimigo, manifesta a tua vitória no meio do teu povo. Que toda ferramenta preparada contra o teu povo não prevalece. Nós triunfamos e marchamos na nossa vida em nome de Jesus, como filhos do Deus que não conhece derrota. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai, e tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo nunca deixe a alegria dele sair do meu coração. Encha, Senhor, a minha vida de júbilo que vem do teu coração para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.